deputado Rodrigo Maia, cumprimentar o excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Hamilton Mourão, cumprimentar o senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, cumprimentar o senhor ministro de Estado da Casa Civil, senhor Onyx Lorenzoni, cumprimentar a doutora Procuradora-Geral da República, senhora Raquel Dodge, cumprimentar as deputadas federais da 56ª Legislatura, em nome da primeira secretária da mesa do Congresso Nacional, deputada Soraya Santos, cumprimentar as senadoras da República da 56ª Legislatura, em nome da senadora Simone Tebet, e cumprimentar os meus colegas senadores da República, em nome do senador Isalcir Lucas. Cumprimentar o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, doutor Sérgio Moro, ministro de Estado da Defesa, esse que está falando é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Da Cidadania, senhor Osmar Terra, ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano, cumprimentar o senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Santos Cruz, o comandante da Marinha, Wilkes Barbosa, cumprimentar o Tribunal de Contas da União, em nome de Sua Excelência, a ministra Ana Reis, cumprimentar o vice-governador, o senhor Paco Brito, em nome das autoridades, cumprimentar todos os convidados que se fazem parte desta sessão solene. Cumprimentar também os servidores da Câmara dos Deputados e os servidores do Senado Federal. Senhoras e senhores que acompanham a presente sessão inaugural, é com enorme satisfação, orgulho e expectativas, além da responsabilidade, que damos início aos trabalhos da primeira sessão legislativa da 56ª Legislatura deste Poder, dando boas-vindas àqueles parlamentares que chegam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Somos o 56º grupo de parlamentares da história do Poder Legislativo brasileiro, que teve seu início em 6 de maio de 1826, com a chamada Assembleia Geral. E somos o 36º corpo parlamentar do período republicano. Este parlamento, em diversos momentos da nossa história, foi responsável por garantir a estabilidade institucional do nosso país. Mas devemos ressaltar que pertencemos também a uma legislatura que representa a mudança, o novo, a esperança. Muito já se disse sobre as renovações que as eleições de outubro de 2018 impuseram ao nosso país. A Câmara dos Deputados, por exemplo, tem o maior número de deputados estreantes das últimas 3 décadas. É o maior número de deputadas mulheres de todos os tempos. Saudamos essa renovação. Dos 56 senadores que tomaram posse na última sexta-feira, apenas 8 estão retomados pela via da reeleição. Trata-se, com certeza, da maior renovação das últimas décadas e uma sinalização do eleitor para a urgente necessidade de uma nova postura de seus representantes. É uma mensagem muito clara enviada pelo povo brasileiro. O povo brasileiro quer mudanças, ele quer trabalho, ele quer segurança, ele quer educação, ele quer saúde, ele quer respeito. Ele quer, acima de tudo, honestidade e comprometimento dos que lidam com a coisa pública. Ele não quer mais reprisar os acontecimentos do último sábado, no plenário do Senado Federal. Não importa se o agente público, servidor de carreira ou mandatário político. Não importa se ele ocupa cargo no executivo, no judiciário ou no legislativo. Não importa se ele pertence ao primeiro escalão da República ou à mais modesta repartição pública do município mais distante desse país. O cidadão brasileiro quer honestidade, comprometimento, transparência, acima de tudo. Temos ciência que, ao iniciarmos a nova legislatura,
o fazemos sob os olhares atentos e participativos do povo brasileiro. Temos consciência da importância de inaugurarmos uma nova fase, de uma nova forma de fazermos política, orientada por uma clara demonstração nas escolhas de nossos representantes. Inúmeros serão os desafios, sobretudo porque muito é esperado destas casas legislativas e, para que possamos bem representar os anseios de todos os brasileiros e estrangeiros que vivem em nosso território continental, precisamos estar em consonância com aquele que nos elegeram. No dia 1º de janeiro, o Poder Executivo iniciou seus trabalhos e o Presidente da República, aqui, neste plenário, propôs um pacto nacional entre a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário, na busca de novos caminhos para o nosso Brasil. Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal inaugurou o Ano Judiciário e o ministro, presidente Dias Toffoli, destacou que a atividade judicante deve ser exercida sem predomínio ou interferência nas competências constitucionais dos poderes constituídos da República. É importante, é desejável que o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Congresso Nacional estejam sintonizados nesta mesma frequência. Que possamos realizar um trabalho consciente, célere e em estreita identidade com as maiores aspirações dos brasileiros, de todos os quadrantes do nosso querido Brasil. São aspirações justas, mas que têm preocupado a todos, inquietados por uma constante insegurança social, que impõe a este Parlamento e aos demais poderes seriedade nas proposições de pautas que atendam a essas necessidades mais urgentes. Não há mais espaço para pautas distanciadas da realidade e tampouco antagonismo entre os poderes constituídos, mas impor imperativo de segurança social, política e jurídica, que haja assim maior aproximação, visando uma pauta comum em prol de toda a sociedade, salvaguardando o princípio constitucional da harmonia e independência, esculpido em nossa Carta Política. Digo isso ansioso e preocupado, como todos os brasileiros, movido pela esperança operante e propositiva de muitas matérias de importância crucial para o nosso país, para que sejam aqui discutidas, aprimoradas e deliberadas, quando vindas de outro lado do poder, mas igualmente, fazendo jus à nossa função legiferante, também as produzidas em nossas duas casas legislativas. As urgências são muitas, como as prioridades, mas haveremos de ter bom senso, colegiadamente, para encontrar os pontos de convergência, visando promover o bem-estar do nosso povo, a superação dos entraves como o desemprego, visando o pleno desenvolvimento social e econômico do Brasil, inaugurando também um novo ciclo de progresso. Não há como nos afastarmos ou nos omitirmos quanto aos ajustes prementes e necessários, bem como na avaliação de propostas de reformas sensíveis. A primeira delas, diga-se, a reforma da Previdência. Registre-se de importância vital para o equilíbrio e a sustentabilidade das finanças públicas de todos os entes federados, em especial dos estados da nossa federação. Outras igualmente deverão ser enfrentadas por este Parlamento, como a reforma tributária, a reforma administrativa, do Pacto Federativo e todas aquelas que objetivam melhorar a vida do cidadão. Para que essas reformas sejam bem-sucedidas, deverá ser promovida uma ampla discussão possível, integrando e ouvindo os representantes dos municípios e dos estados, dos partidos políticos e com a efetiva participação popular, que leve ao esclarecimento das matérias que serão apreciadas e deliberadas por nossas casas.
Devemos estar cientes e dispostos a discutir e buscar soluções redacionais legislativas coerentes e consoantes às mais nobres aspirações, para garantirmos um crescimento continuado, mais justo para todos os brasileiros. São algumas centenas de proposições que aguardam inclusão nas pautas das sessões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, como também nas sessões do Congresso Nacional. Outras serão apresentadas por parlamentares, além daquelas que virão da sociedade. Precisaremos buscar harmonizar os contrários, aproximar as convergências e diminuir as diferenças de qualquer ordem que não atendam aos imperativos das boas práticas políticas, que nos permitam chegar a decisões soberanas, sem deixarem de ser justas. Que as práticas impositivas características das oligarquias mandonistas sejam sepultadas. Vamos destrancar nossas portas. Deixaremos que o sol entre por cada fresta e ilumine cada canto do Congresso Nacional. Não há e tampouco poderá haver nada a esconder. É isso que o cidadão exige e é disso que a democracia precisa. Que as decisões envoltas em negros véus sejam práticas do passado. Que a transparência de nossas ações seja uma regra, sem macular nossa carta cidadã. Vamos lapidar melhor nossa democracia, garantir e preservar os direitos fundamentais, conscientes, sobretudo, que temos todos também deveres, e almejar deixar para as futuras gerações instituições mais sólidas é o que orgulham a todos nós. A união de todos, pelo bem de todos, deve se sobrepor aos interesses individuais e corporativos e construir-se em compromisso de todos os brasileiros. Os tempos são outros. Todos podem e devem expressar suas opiniões e as decisões tomadas em nome do povo não podem ser sigilosas. Até mesmo por atravessarmos momentos de crise, como uma maior crise de vulnerabilidade social, econômica e política da história, entendo ser imprescindível que haja maior fiscalização dos poderes por parte da sociedade, para não perdermos o foco e a determinação para superarmos os obstáculos e fortalecermos nossas instituições e o Estado democrático de direito. Para isso é importante que sejam respeitadas as manifestações de pensamentos, da liberdade responsável da imprensa, o direito de ir e vir e o acesso de todos os brasileiros às melhores condições sociais. Sejamos otimistas, mais austeros, mais eficientes e mais próximos do povo. Não há se falar em minorias ou maiorias, alto ou baixo clero, cidadão de primeira ou segunda categoria. Estamos, no dia a dia, irmanados num princípio da igualdade entre todos. O cidadão, o eleitor deste país, quer participar, quer acompanhar os seus representantes, o que os seus representantes fazem ou se omitem de fazer. É um direito que lhe assiste. E mais do que isso, é um princípio fundamental sem o qual as democracias não perecem. É saudável e desejável que o cidadão seja gradual e permanentemente incluído nas discussões das matérias que lhe dizem diretamente respeito, impondo-se sua inclusão às tecnologias da informação, inserindo-os na rotina política e potencializada na sua participação. Mas não podemos nos limitar às meras palavras. O exemplo precisa ser dado por este parlamento, em nossas proposições, discussões e deliberações. Vejo isso nas incontáveis manifestações populares, que deputados e senadores que estão chegando e que se encontram neste plenário. Devemos começar agora. Vamos tornar isso realidade. O convite que faço aos presentes, aos que nos ouvem e assistem, é franco, despretensioso, simples e direto. Sejamos todos protagonistas da construção de um novo Brasil. Sejam todos bem-vindos e que tenhamos, com a bênção de Deus, uma excepcional legislatura. Muito obrigado.
Este foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que foi eleito no último sábado com aquela sessão tumultuada, que teve de ter uma nova votação depois de se verificar que houve irregularidade, um voto a mais. A sessão prossegue e ele continua falando. De agradecer a todos por este momento histórico para o nosso país. Temos a oportunidade de construir o Brasil que o povo espera de nós. Está encerrada a presente sessão.